Boa noite, estamos aqui de novo com o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Gabi. Prazer estar aqui novamente. Já tá virando sócio da casa. Praticamente, pô, o terceiro episódio, acho que é um recorde seu, né? Que eu tinha visto os É, seus episódios lá no podcast, eu acho que o máximo tinha sido dois. Eu já sou já o tá top, batendo, top um batendo já, cara. recorde, é. Mas é porque quando tem assunto, a gente tem que trazer, né? Porque se tem assunto, tem que falar. Exatamente. Concordo. Então, até agora a gente falou sobre o busto das pessoas, como é a face, como você identifica pela face os trejeitos da pessoa. Agora vamos falar sobre o Isso. corpo. É, você Vamos. quer começar explicando? Como é que você quer fazer? Sim, pensando em uma contextualizada, falando Uhum. sobre o aspecto geral do corpo das pessoas, para elas entenderem também. Nesses dois primeiros episódios, eu foquei mais no aspecto comportamental, né, nos recursos que as pessoas têm, as habilidades dos traços, as dores dos traços. Eu acabava comentando as feições físicas quando você fazia aqueles desafios. E eu falava, eu estou vendo um pouco aqui da oralidade, um pouco da esquizoidia, psicopatia. Mas para ficar bem visível, né, para as pessoas falarem, então isso é uma pessoa mais esquizoide, isso é uma pessoa mais oral, estava pensando aqui em já trazer um panorama geral de como identificar, grosso modo, aquele traço de caráter numa pessoa. Então, seguindo a ordem de formação dos traços, como é que é uma pessoa mais esquizoide? Uma pessoa mais esquizoide é aquela pessoa mais magrela mesmo, aquela pessoa que você vê as articulações dela, o rosto dela é um rosto mais alongado, tem uma testa sobressalente, tem um afunilamento maior nas têmporas. É uma pessoa que realmente tem um aspecto de ser cabeçuda, sabe? Tipo, caramba, esse cara aí é crânio. Literalmente isso, porque no período de formação, a maior parte foi para a cabeça. Então, a sensação é que é uma cabeça que comporta um cérebro maior mesmo. E o corpo como um todo tem um aspecto mais alongado. Pensando em formas geométricas, o esquizoide ele seria um retângulo, porque ele é mais espichado, mais alongado. Você vê as articulações de cotovelo, a clavícula, o joelho faz uma hiperextensão, aquela perna que é um graveto, sabe? É canela, joelho, canela. É basicamente isso. O esquizoide tem esse aspecto. O traço de caráter oral, ele já tem um aspecto mais arredondado. Pensando em formato, seria mais um círculo. Então, ele como um todo é mais arredondado, é mais cheinho. O rosto dele é um rosto mais encurtado, com bochechas evidentes. O queixo é mais arredondado. Os olhos são olhos pequenininhos, olhos que se conectam, que demonstram aquele olhar infantil ou até uma conexão. A boca do esquizoide tem lábios com mais cor, é aquele sorriso amplo, largo. Sabe quando a pessoa sorri, parece que você está vendo todos os dentes da pessoa? É um sorriso oral. O sorriso do esquizoide, por exemplo, é um sorriso que tem. Ele quase não sorri. Os lábios são mais finos, mais apagados, não tem coloração, não são pálidos. Então, o oral tem esse aspecto arredondado, como um todo. Não significa que ele seja gordo, tá? É importante falar isso, porque não é que o esquizoide é magro e o oral é gordo. Não é isso. É questão de formato mesmo, da percepção, da sensação, da expressão que aquilo traduz. Porque você pode ter uma pessoa que está no peso ideal dela e ela vai ser oral porque você vai ver que o corpo dela é mais macio, é mais fofinho. Você não vai ver aquelas quinas que o esquizoide tem. O ombro dela é mais caído, sabe? Às vezes você vê uma pessoa que parece que ela nem tem ombro. Você fala, que isso? Que bizarro. Não, é a pessoa que é mais oral, que o ombro é mais caído, assim. Ela, como um todo, tem um aspecto, dá uma sensação de ser mais escorrido. Alguns têm até um buraco no peito, sabe? Esse buraco no peito é uma característica do oral. O psicopata, a gente pensa num triângulo invertido. Literalmente pensa naqueles caras que treinam e parece um sorvete, um picolé, sabe? Só que as pessoas psicopatas, elas reproduzem esse padrão no corpo todo. Ela tem uma testa que é mais larga que o queixo, ela tem ombros mais largos que o quadril, a coxa dela é mais larga que a panturrilha, então ela vai afinando, o corpo todo dela vai afinando. Essas pessoas também tendem
a ficarem com base aberta. Então, assim, a pessoa está em pé, ela vai ficar com os pés assim. Aí você fala, que isso, cara? Por que essa pessoa está assim? Porque ela é psicopata. Ela sente que ela precisa ocupar mais espaço. Então, isso é natural para ela, ela não pensa nisso. Ela também pode ter uma inclinação para frente. Sabe o Michael Jackson, quando ele inclinava para frente? Tem pessoas que, quando você olha de lado, parece que a pessoa está caindo. E não, ela não está caindo, isso é normal dela. Pessoas psicopatas têm essa formação do corpo. Falando do olhar da boca, a gente já tinha comentado no outro episódio. O psicopata ele não tem um formato de olho específico, é mais a sensação e expressão, que é aquele olhar avaliador, penetrante, que parece que ele está querendo ler a sua mente. E a boca dele é aquele sorriso de canto de boca. Então, quando você vê a pessoa com aquele sorriso de canto de boca, Eu quem é tenho da que minha parar de época, eu tenho sorrir 32 anos, aqui. quem é da minha época e via Johnny Bravo tem esse sorriso do psicopata. Negativo, né? Ele fazia isso. Então, o Johnny Bravo era bem masoquista e psicopata. O masoquista, ele é quadradão. Lembrando do Raiva aqui, ele é todo quadrado. Ele vai ter uma cabeça mais quadrada, mais tensa, às vezes uma pele mais grossa, nódulos aqui, dentes desalinhados por conta da tensão. O olhar do masoquista vai ter bolsas aqui embaixo, uma pálpebra mais caída, às vezes até uma sobrancelha desgrenhada. Ele vai ser aquela pessoa que mais parruda, que você vê que a pessoa tem força, mas é uma força sem definição, diferentemente do corpo do rígido. O masoquista você vê que ele é forte, até quando ele está acima do peso, a barriga dele é mais dura. Não é aquela barriga que cai, a barriga que cai é mais a barriga do oral. Aquela barriga dura, barriga de chope, é do masoquista. E a perna dele é um tronco de árvore. Você vê que a mesma espessura, a coxa e a panturrilha. E ela geralmente é cravada. Tipo, o masoquista pensa no segurança, aquele cara grandão que fica assim de braço fechado e as pernas cravadas no chão, é o masoquista total. E não é coincidência muitos seguranças serem masoquistas. Significa que inconscientemente eles encontraram um trabalho que é compatível com os recursos deles, né? E por último, o rígido. O rígido é aquela pessoa que vai ter um formato mais atlético. Pensando em termos de formato, pensa numa ampulheta. Ampulheta. Por quê? Porque o rígido ele tem aquele acinturamento, diferentemente do psicopata que ele afunila como um triângulo, o rígido ele tem a cintura, aquela curvatura da cintura. Fica mais evidente nas mulheres, mas o homem também tem isso. Então você vê que aquele padrão de beleza, digamos assim, né? Não é o que a gente costuma, não é exatamente o critério, mas a mulher violão, aquele corpo violão, ele traduz bem o corpo do rígido, porque ele vai, tem um acinturamento, quando você vê a pessoa de lado, você vê que tem a curvatura da coluna vertebral, você vê que tem um espaço entre as escápulas, você vê que tem tônus muscular, mesmo que a pessoa não faça atividade física, você vê que o contorno dos músculos dela é mais definido, é mais ressaltado, e é uma pessoa que tem muita proporcionalidade no corpo inteiro, uma pessoa que tem muita energia no corpo também. A face é simétrica, proporcional, lábios são bem definidos, carnudos, os dentes também são simétricos, alinhados, o olho tem uma sensação de sedução e o próprio formato do olho traz aquele delineamento natural, sabe aquele delineamento gatinho? Naturalmente, pessoas com um traço de rígido elevado já têm isso naturalmente. Às vezes você pensa, pô, você está usando alguma coisa, algum cílio postiço? Não, não, é assim mesmo. A pessoa mais rígida, ela tem isso. Então, falando de formatos do corpo, você pensa assim, o esquizoide é o retângulo, o oral é o círculo, o psicopata é um triângulo invertido, o masoquista é o quadrado e o rígido é a ampulheta. E aí agora eu Certo. queria falar, ou você já quer falar alguma coisa agora?
É que você foi falando e eu fui Ah, associando uma personalidade a cada traço. É traço que se interessante. chama? Sim, traço, Então traço. você finaliza, depois eu entro, tá bom? É porque aí eu já queria entrar na questão da relação do peso com os traços de caracteres, mas se você Então quiser espera. começar primeiro, Espera aí. beleza. Tá, eu associei a esquizoide o Sheldon Cooper. Sabe quem é? Sim, do The Big Bang Theory. Isso, ele é esquizoide? Bastante, bastante. Sim, se eu me lembro bem do formato dele, deixa eu só conferir aqui. Sim, bem esquizoide, bem Tá. esquizoide. Pro oral, Aham. Jô Soares. Perfeito, perfeito. É exatamente esse é um dos exemplos que a gente dá na formação, de mostrar o jogo que ele tem um rosto bem redondinho e o aspecto de você ter aquela aparência de ser um bebê grande, sabe? O oral tem isso. O oral sempre aparenta ser mais jovem do que ele realmente é. E o masoquista é o contrário. O masoquista aparenta ser um pouco mais velho por conta da tensão e tudo mais. É um ótimo exemplo, o Jô Soares. Psicopata, eu botei o The Rock. The Rock, sim, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Ele, ele é um rígido psicopata, né? Mas sim, a psicopatia dele é bem evidente. Quando vê ele sem camisa, você vê que os ombros são bem mais largos que a cintura, então fica muito bem desenhado, sim, esse afunilamento. É um ótimo exemplo. Cristiano Ronaldo também é um bom exemplo de um psicopata. Masoquista, eu botei Mark Ruffalo, que fez o Hulk. Mark Ruffalo. Eu adoro esse ator, principalmente naquele filme Se Fosse Verdade, com Reese Witherspoon. Gosto muito. Caramba, realmente, ele é bem masoquista. Não é à toa que ele virou o Hulk, né? Porque o Hulk é um exemplo fictício de como seria um estereótipo fictício de um masoquista assim ao extremo. E realmente, ele é bem quadradão, bem no rosto, no olho também tem um olhar um pouquinho caído. Se isso aqui não for uma selfie, for realmente a imagem, a, a imagem mostrando a lateralidade certa, dá até para ver que, embora ambos os olhos tenham esse peso na pálpebra, eu vejo mais o peso no olho direito, que demonstra que, em relação ao masculino, a relação que ele teve com o pai dele teve um peso maior do que a relação que ele teve com a mãe dele. Então, isso pode traduzir na vida dele, seja atualmente, seja em momentos passados, esse peso em lidar com o masculino, sabe? A masculinidade dele, como lidar como homem, como marido, como pai, isso pode ter se traduzido na vida dele dessa forma. Só uma informação, ele é homossexual. Não sabia disso. Pois é. Impressionante. É aquilo, a gente acessa a história das pessoas pelo formato do corpo delas. Então, é fascinante essa E no ciência. rígido eu termino com a Ana Botafogo. Ana Botafogo. Essa eu não conheço. Deixa eu ver aqui uma imagem dela de corpo inteiro que mostre o formato do corpo dela. A maioria das imagens que aparece aqui é ela dançando. Fica um pouco difícil ver exatamente os contornos por conta da roupa, Coloca Ana Botafogo mas photoshoot. photoshoot.
Sim, apareceu uma foto aqui dela fazendo uma pose e realmente ela tem um corpo bem torneado, bem definido, as pernas você consegue ver realmente a proporcionalidade, a força e a definição do corpo dela. É um ótimo exemplo. Fiz o dever de Ótimo casa. exemplo. Com certeza, com certeza. Agora você Ótimos quer entrar no exemplos. seu tema, vai. Sim, porque como eu estava dizendo ontem à noite, quando a gente terminou o último episódio, queria falar para as pessoas algo que é, assim como todo esse conhecimento que eu venho trazendo, transmitindo, na verdade, porque eu não criei nada, estou transmitindo, que é a relação dos traços com o excesso do peso. Porque conforme eu fui falando, explicando sobre os traços, as necessidades deles, as capacidades deles, a gente conseguiu perceber algumas das necessidades nas explicações passadas. Mas eu gostaria de frisar aqui e rememorar alguns, porque muitas pessoas talvez se perguntem, cara, por que que existem certas coisas que funcionam para os outros e não funcionam para mim? Especificamente falando de peso aqui, de emagrecimento. Por que que um método que funciona para milhares de pessoas, milhões de pessoas, não funciona para mim? Por que que certas pessoas conseguem emagrecer ou não consigo? Por que que em determinados momentos da minha vida eu consegui perder peso, em outros eu não consegui? Por que que, dependendo do momento, eu engordava ou eu emagrecia? Às vezes a própria pessoa percebe que ela tem alguns padrões que ela identifica, mas ela não entende o porquê. Por exemplo, quando você começa ou termina uma relação, você engorda ou você emagrece? Tem gente que fala, putz, sempre quando eu começo a namorar eu engordo. Ou então, sempre quando eu começo eu emagreço. E tem gente que é o contrário, sabe? A pessoa começa, ela emagrece, começa, engorda, ou o contrário, enfim. E por que isso acontece? E os traços têm a resposta para isso. Porque cada traço funciona de um jeito. Cada traço tem uma necessidade, cada traço tem uma capacidade. O esquizóide é um traço mental. Literalmente é, como eu falei, o formato do corpo, tenha sempre o formato do corpo na mente, que isso ajuda a entender. Como o esquizoide é aquele cara que literalmente a energia toda dele vai para a cabeça, e lembrando que o cérebro consome 25% da energia do corpo todo, uma pessoa com um traço mais esquizoide, ela vai ter muita dificuldade de emagrecer. Por quê? Primeiro porque o esquizoide, ele não deseja ser visto. Ele é aquele traço que ele quer ficar no mundo mental, no mundo das ideias, ele quer ficar invisível, ele quer ficar escondido. Então, ganhar peso não é interessante para esse traço. É aquelas pessoas que você fala, cara, você é magro de ruim, você come, come, come e não engorda, que negócio é esse? Fala, eu sou mais esquizoide. Já está começando por aí as explicações. O oral, por outro lado, ele é aquele traço que tem uma relação muito forte com comida. Porque, como a gente falou no outro episódio, ele se desenvolveu na fase da amamentação. Então, ele se conectava com o mundo pela boca. E muitas vezes as necessidades que ele tinha não foram preenchidas ou foram preenchidas de uma forma inadequada. E isso, na vida adulta, muitas vezes acaba gerando uma compulsividade, seja uma compulsividade pela alimentação, seja uma compulsividade em outras coisas para suprir esse vazio. Então, esse é um traço que, quando as coisas não vão muito bem na vida dele, ele tende a descontar na comida. E lembre-se que a dor existencial oral é o abandono. Então, para evitar ser abandonado, ele precisa ser visto. Ele precisa garantir que ele vai ser visto e vai ter as suas necessidades preenchidas. O esquizoide não. O esquizoide, a dor dele é a rejeição. E ele é rejeitado justamente quando ele existe. Então, a lógica é o contrário. Quando o esquizoide existe, quando ele cresce,
ele é rejeitado, então ele não quer existir, ele não quer crescer, ele não quer ficar grande. O oral não, o oral ele quer ser visto, ele não quer ser abandonado, e para ser visto, ele precisa crescer. O psicopata. O psicopata, ele é o traço que está sempre pensando, custo-benefício. Então, ele não tem uma relação direta de, para mim é melhor ganhar peso, para mim é melhor perder peso. Não, ele sempre vai considerar o que, que eu ganho com isso. Então, dependendo dos outros traços, ele vai ser um aliado ou não. Ele vai chegar, ó, a gente está precisando ganhar peso, então vamos ganhar peso, porque a gente vai ganhar alguma coisa com isso. Ou então, a gente está precisando perder, então vamos perder peso, vou contribuir. O psicopata ele é um bom traço assim de negociação porque ele transita entre os dois meios. Masoquista. O masoquista, ele é um traço emocional, é um traço que tem o recurso da organização, do planejamento, da força, da resiliência. E muitas vezes o masoquista, para conseguir ter a força de que ele necessita para aguentar as coisas que ele faz, ele vai encontrar essa utilidade no peso. Ele vai buscar o peso para ter mais força, para conseguir continuar a conseguir fazendo as coisas que ele já faz. E por fim, a gente tem o rígido, que apesar de ser um traço mais atlético, um traço que tem uma tendência natural em ter um corpo mais proporcional, harmônico, ele encontra no excesso de peso a utilidade de se proteger. E o que quer dizer se proteger? O se proteger ele pode ter mais de um sentido. Se proteger pode ter a ver com ele não ser visto apenas como um corpo bonito, como uma pessoa descartável. Então, existem muitas pessoas com traços de caráter rígido alto que, por conta da sua insegurança, e os rígidos tendem a ser os mais inseguros, justamente porque eles são mais perfeccionistas e competitivos e tudo mais. Por conta dessa proteção, muitas vezes eles ganham peso para não serem mais apenas uma opção, não serem mais trocados, não serem mais extraídos, não serem mais excluídos. Eles têm essa vantagem, esse ganho, na verdade, de se protegerem, seja da opinião das pessoas, de considerá-los apenas um rosto bonito, seja até de passarem por situações mais difíceis como abusos. Existem muitos casos de pessoas que ou ouviram histórias ou tiveram isso na família ou passaram até pelas experiências e, para evitar passar por esse tipo de experiência novamente, elas encontram um excesso de peso a utilidade de não serem mais bem vistas, desejadas, de se protegerem, de conterem todo aquele sex appeal que elas têm naturalmente. Então, o excesso de peso, ele tem três principais utilidades, três principais funções na vida das pessoas: proteção, destaque e força. Dá para lembrar isso com o acrônimo PDF ou FDP. Proteção para o rígido se proteger, seja de outras pessoas, seja dele próprio. Acontece também, falando sobre a traição, como a traição é uma dor existencial do rígido, também é comum acontecer de um rígido que já traiu, ele não confia nem nele próprio, então ele ganha peso para não se sentir desejado, não atrair outras pessoas para não cometer infidelidade novamente, e aí, consequentemente, ele não trai. Então, existe também essa forma de proteção, uma autoproteção do rígido dele consigo mesmo. Então, a proteção para o rígido, o destaque para o oral, por quê? Porque o oral ele não quer ser abandonado, ele quer se conectar com pessoas. Para se conectar, ele precisa ser visto. E para ser visto, quanto maior você é, mais fácil é de você ser visto pelas pessoas. E, por fim, a força, que é do masoquista, porque o masoquista realmente ele tem a força como seu recurso. Não é o único recurso que ele tem. Mas quando ele cresce no meio, que ele precisa usar muito a força dele, não só para ele próprio, mas para outras pessoas que o usam como um burro de carga,
ele precisa desse excesso de peso para conseguir dar conta do recado. Então, quando a gente reúne todos esses fatores, a gente consegue compreender que o excesso de peso ele não é um inimigo seu. Na verdade, ele é um aliado, porque a guerra contra a balança não é a verdadeira guerra que você está vivendo. Você está vivendo outras guerras. E para você conseguir sobreviver no ambiente que você está, nas relações que você tem, se você não tiver esse peso, você sucumbe, você não aguenta. E é por isso que muitas vezes a pessoa ela nem consegue emagrecer e quando ela consegue, ela recupera o peso novamente, porque ela não dá conta do recado. Inconscientemente, ela pensa, cara, se eu não tiver mais, eu não vou aguentar. Seja porque as pessoas vão parar de me ver, seja porque elas vão me ver demais, vão me desejar, vão, enfim, me criticar, me julgar, seja porque eu vou perder a minha força. Chocante, né? Não, chocante pra mim, porque eu engordei justamente por isso, porque eu passei várias situações de assédio e de relacionamento abusivo, então, pra não ser vista, eu comecei a engordar. É chocante, realmente. É, é literalmente é contraintuitivo. Tem métodos que funcionam, métodos de emagrecimento, e quando os nutricionistas, os educadores físicos vêm falar, é aquele papo de, é só ingerir menos caloria do que você gasta mais do que você ingere e tudo mais. E no final das contas, não é sobre comida, não é sobre atividade física, é sobre necessidades emocionais. É sobre a gente ter na nossa vida essas funções de proteção, destaque e força preenchidas de outras formas que não sejam pelo excesso do peso. Por exemplo, comigo não é em relação à comida. Eu hoje não comi nada. Então, assim, não é comida, não é porque estou comendo demais. O meu corpo resolveu ficar assim. Parece que como um escudo de defesa. Exatamente, exatamente. Para quem já passou por relacionamentos abusivos e gerou esse trauma, é um mecanismo de defesa. Naturalmente, o seu corpo vai tender a buscar mais, porque se você não tivesse peso, inconscientemente, o registro no seu sistema nervoso tá. Se eu perder o peso e ficar atraente novamente, eu vou passar pela mesma coisa de novo. Eu não quero passar pela mesma coisa de novo. Então, enquanto a gente não resolve aquilo que está fora do prato, é muito difícil você alterar o cenário, porque é aquilo. A sua guerra não é contra a balança, não é contra o peso. O peso é errado. Só que até agora, ele era o vilão, e não é. O vilão são as outras coisas. São as relações que a gente. O vilão é o ambiente que não que a gente viva do jeito que a gente para viver. O vilão são mais lembranças que a gente tem que vão reavivando aquele passado. É mais real. Só que ele continua sendo um presente, não deixa ele no passado. Na análise corporal, a gente sempre ressalta três elementos essenciais que precisam ter a atenção da pessoa para ela sair da dor e viver no recurso dos traços dela. São as relações, ou seja, são as pessoas envolvidas, são os lugares e são os pensamentos, as lembranças. Porque muitas vezes você pode estar completamente isolado. Você está num local distante que é todo mundo novo, você está num local diferente, que acabou de se mudar para uma cidade nova, só que você não foge da sua mente. E enquanto as lembranças daquele passado que te afetou continuarem reverberando aqui dentro, você continua refém disso.
E é por isso que muitas vezes as coisas que nós ouvimos quando criança, nossos pais, parentes, cuidadores, professores, elas ecoam e reverberam na nossa cabeça e, e elas não precisam nem estar vivas, porque hoje nós somos as pessoas que repetem para nós mesmos as coisas que eles falaram para a gente que nos faziam mal. Então, é aquele exemplo que eu dei. Não, não pode chorar, chorar é coisa de gente fraca. A gente ouviu isso quando criança. Aí a gente cresceu, e aí, quando chega uma situação que a gente precisa chorar, que a gente quer chorar, a gente ouve aquela voz. E fala, não, chorar é coisa de gente fraca. Aí a gente trava o choro. Isso me lembra até aquele filme com o Bruce Willis, Duas Vidas, que ele ficou com aquele cacuete, porque quando ele era criança, ele levou uma bronca do pai, e aí ele passou a não chorar desde aquele dia, isso traumatizou ele, e aí ele virou um adulto disfuncional. É isso, sabe? A gente fica repetindo na memória. E a gente repete isso porque a gente dá uma utilidade a esse fato que aconteceu no passado. A gente tem uma premissa que é histórias são fatos registrados por pessoas humanas. Histórias são fatos registrados por Repete, pessoas por favor, humanas. travou. Histórias Travou? são o quê? Histórias são fatos registrados com percepções emocionais. Então, o fato foi um, e a percepção que você teve do fato foi outro. E a forma como você conta isso é que gera a história. E a forma como você conta a história revela uma utilidade ou não que você dá a esse fato que aconteceu. Respira, bebe uma água. Agora é minha vez de perguntar. É, quando alguém chega para você totalmente perdido, você faz a análise, você conta para a pessoa sai mais chocada ou mais esclarecida? Um misto dos dois. Uma análise corporal, ela pode ser rápida, horas, mas já teve vezes que eu passei 5 horas com o cliente. Porque depois que eu explico tudo como ela funciona, que ela traz as questões. E aí a gente começa a investigação de saber, peraí, por que você está na dúvida? Quando que isso começou? Quais são as pessoas que envolvidas, que deixam você... E em que ambiente que isso ocorre? Então, nesse momento de investigação, acaba muitas vezes relembrando experiências recentes, mais antigas, às vezes algumas coisas do passado, traumáticas. E no final da análise, é muito bom a pessoa ser bem mexida, porque nessa investigação surgem traumas, surgem coisas mais pesadas, assim. Mas, no geral, o saldo é positivo, porque apesar dela ter mexido tudo aquilo, aquilo foi mexido com propósito, mexido com a intenção de resolver, de a pessoa avançar naquilo que ela estava avançando. Então, ela sai de lá com clareza, com consciência de como ela funciona, de que aquele problema está acontecendo na vida dela, por que aquele problema estava se repetindo, o que ela tem que fazer com aquele problema. Então, não é simplesmente eu me lembrei e revivi aquilo e falei tudo de novo. Não, ou foi um processo que a gente falou daquilo, entendeu o que está acontecendo, quais eram os padrões de acontecimento, de relacionamento, para fazer engenharia reversa e identificar, olha, o seu traço masoquista aqui está na dor, o traço rígido está na dor. A gente precisa direcionar aqui algumas ações para ficar no recurso e aí você destravar essa área da sua vida. Então, acaba sendo um misto, porque é muita mexida e, no geral, a pessoa está satisfeita sabendo que, então é assim que eu funciono, então é isso que eu vou fazer, que bom, e as pessoas ficam satisfeitas. Então, para finalizar, vamos reforçar o que a gente já falou não sei, Claro. na primeira ou na segunda entrevista. Por que te contratar?
Sei lá, por que me contratar? Para você ter clareza e consciência de como você funciona, para você ter a certeza que você está num ambiente que faz bem para você, de que você faz aquilo que faz bem para você. Para você aprender a se relacionar melhor com você internamente e com as outras pessoas também, para você descobrir seus, seus maiores diamantes brutos, vamos assim, que talvez você já explore, talvez você não faça a menor ideia. Você passou muito tempo em um ambiente disfuncional para você resolver qualquer questão circunstancial que você queira resolver na sua vida. Você está com uma dificuldade de emagrecer, como foi o tema aqui do episódio de hoje. Às vezes você quer ter uma noção de como você pode fazer para ganhar mais dinheiro, de como você pode melhorar o relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, enfim, se você quer saber tocar melhor e se você souber como você funciona, o que faz mais sentido fazer e você delegar, e você também ter o olhar de enxergar os seus funcionários. Caramba, eu estava colocando uma pessoa que é para executar no lugar errado. Tem que pegar essa pessoa e botar para fazer planilha, a outra eu vou botar para ter as disruptivas aqui, a outra eu vou botar para fazer ligação. Enfim, todos esses motivos podem levar você a querer passar por mais ser melhor sobre você, resolver problemas que você tenha, questões que você tenha, ou se você não tem problema nenhum, isso não tem problema, a gente só quer melhorar as coisas, normal, você sabe como que é isso. Simplesmente potencializar, você virar uma chave, destravar aquilo que era bom, ficar cada vez mais e é o limite. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que por hoje é o suficiente. Então, seu pack de entrevistas terminou. A gente se vê dia 22, né? 22 de vinte e abril. dois com a sua Isso. esposa. E aí vamos abrir um Isso. novo pack. Vamos Perfeito. finalizar um pack e abrir um novo pack. Maravilha. Então, eu vou finalizar aqui a gravação, finalizando.